Queridos, a minha esposa fez a abertura para nós e ela enfatizou muito que a restauração das nossas vidas é um processo permanente. Ai, pastor Edinaldo, você me desanimou agora. Não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia. Porém, nós vamos entender que processo é esse hoje. Nós vamos entender como que funciona esse processo. Nós vamos entender como que funciona o programa Celebrando Restauração. Nós vamos entender o porquê que nós estamos aqui. Nós vamos entender por que nós temos essa reunião às 19h30 toda segunda-feira. Combinado? Para isso eu quero pedir que você, primeiramente, abra a sua Bíblia num texto chave importante nesse processo e que tanto vai esclarecer aqui muitas coisas para nós. Esse texto se encontra em 2 Coríntios, Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quero lembrar que o tema da nossa mensagem, a você que está na internet também, muito obrigado pela sua participação. O tema da nossa mensagem hoje é restauração em foco. Não é porque eu estou de óculos não, tá? Que eu coloquei o óculos agora, brincadeira. Aliás, o óculos é só para perto, gosto sempre de falar isso, então não se preocupe que eu estou enxergando todos vocês. Tá? Então, fiquem tranquilos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quem abriu lá? Todos já acharam? Vocês são rápidos, hein? Já estão aprovados aí. Amém, né? Glória a Deus por isso. Temos que manejar bem a palavra de Deus. Mas diz assim o texto de 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Queridos, esse texto ele é um texto revelador. Ele é um texto importante no processo de restauração. Quem estava aqui na semana retrasada, exatamente no dia 5 de fevereiro, e a você que está assistindo hoje, né, essa palestra, que até quero esclarecer para vocês que essa palestra que nós estamos fazendo aqui, ela não está simultaneamente sendo transmitida. Ela será transmitida na próxima segunda-feira. Lembro que eu terminei a nossa palestra. Quem lembra o título da palestra? Vamos ver se vocês estão espertos aí. Transbordando restauração. Sempre tem alguém colando, né? Estou brincando. Transbordando restauração. E nós falamos muito da vida de Pedro, dos altos e baixos, da sua personalidade, de quanto nós podemos aprender com as experiências que ele nos proporcionou e que ele teve na vida dele. E quanto isso nos faz enxergar que, se Pedro precisou de restauração, quem somos nós para não precisar? E eu terminei, porque nós sempre terminamos assim as nossas palestras, com uma reflexão. E a reflexão que eu deixei foi, para quem é a restauração? Lembram disso? E daí, após a palestra, nós sempre fazemos os grupos de apoio, como a minha esposa explicou aqui, e a nossa reflexão era essa, para quem é a restauração? E a resposta está aqui. Já está de imediato nesse texto que nós lemos. Qual é a resposta? Para quem é a restauração? Todos nós. Diga todos. Todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe aquele parente torto, aquele colega de trabalho que te tira do sério? Enfim, você com certeza já associou alguém aí que de alguma forma pode te incomodar. Para ele também é restauração. Só que nós não podemos vir aqui, nessa reunião hoje, ou fazer o grupo de passos, o processo do Ministério Celebrando Restauração, pensando no terceiro, né? Todo mundo aprendeu isso. Eu venho buscar restauração para quem mesmo? Para mim mesmo. Porém, é para todos. Eu vou repetir o que eu falei no início.
Não há o que você tenha feito que seja maior do que a graça de Deus. A restauração é para todos nós, está aqui, nesse texto. Ele já começa assim. E ele já começa aqui o nosso processo. Porque nós vamos ver que nesse texto está todo o processo de restauração. Num único texto. Envolve todo o processo de restauração das nossas vidas. Em todas as áreas, não apenas em algumas. Porque é muito fácil a gente sempre associar a área espiritual, não é verdade? Afinal de contas, nós estamos lendo a Bíblia. Então, a restauração é apenas para a minha área espiritual? Não, de maneira nenhuma. Isso seria, no mínimo, limitar o poder de Deus. É para todas as áreas da nossa vida. Então, o texto já começa, e todos nós. E sabe o que significa esse todos nós? Eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos interessados no nosso processo de restauração, senão vocês não teriam vindo aqui. Ainda mais depois de um temporal desse, de tanto esforço para chegar até aqui. Mas esse todos nós está dizendo para nós que Deus está interessado na nossa restauração. E o meu desejo é que você não tenha essa dúvida. Deus se interessa pela nossa restauração. É isso que esse e todos nós está falando. Primeiro, que é para todos. E segundo, que Deus está interessado nesse processo de restauração. Amém? Vocês precisam confiar e acreditar nisso. O segundo ponto que eu quero enfatizar aqui no texto é que após o todos nós tem uma vírgula. E aí ele fala ali, com o rosto desvendado. Algumas traduções falam com a face desvendada, com a face descoberta, com o rosto descoberto. E aqui já não compete a Deus. Nessa parte do processo, não compete a Deus. Sabe por que não compete a Deus? Porque para nós alcançarmos a restauração plena das nossas vidas, nós precisamos descobrir o rosto. Não tem outra maneira de nós sermos restaurados. E quando eu falo de descobrir o rosto, é ser transparente totalmente. Tem que tirar a máscara. Tem que tirar as máscaras, porque são muitas. E é uma coisa que Deus não vai fazer por você, é você que vai ter que fazer. É fácil? Não, não é. Sabe por que não é fácil? Porque implica em exposição. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos expor. E eu não estou dizendo para você que você deve se expor também de qualquer maneira, não é isso. E depois eu vou mostrar para você que aqui você vai ter um ambiente de segurança e de confiança para você fazer isso. Mas eu, como facilitador, e os vários facilitadores que estão aqui, o Ministério Celebrando a Restauração não pode fazer isso por você. O descobrir o rosto tem que ser uma decisão sua, e uma ação sua, e minha. Então, quando o texto fala descobrir o rosto, ele está dizendo ser transparente. Porque se nós não formos transparentes e não descobrirmos o nosso rosto, a restauração não vai acontecer. Não vai acontecer. A Andressa falou no início aqui que nós não viemos aqui para estudar. Não é mais um cursinho. Ninguém no final lá dos 9 meses, lá em novembro, dezembro, vai pegar o seu manual, que é esse aqui, que depois eu vou falar um pouquinho dele para você entender, e vai avaliar todas as escritas que você fez, que aqui a gente não chama nem de respostas, nós não chamamos de questionário, nós chamamos de escrita. E vamos avaliar qual foi a tua média, a tua nota, para você ser aprovado no final do ano. Se você vai poder receber esse certificado ou não. Não é faculdade. É processo de restauração.
Mas uma coisa que nós não podemos fazer por vocês é descobrir o rosto de vocês. Isso são vocês que têm que fazer. E o que significa descobrir o rosto? Significa admitir, reconhecer as minhas falhas, os meus limites, as minhas mazelas, as minhas debilidades, as minhas falhas morais. Aí, Edinaldo, agora você pegou pesado, você está falando em moral? Você sabia que nós sofremos um choque quando a gente ouve a palavra moral? Quando nós ouvimos o conceito de moral, nós entramos em choque. Mas é isso que vai acontecer aqui no CR. Nós vamos ser tratados das nossas falhas morais. E conforme eu for avançando no texto, eu vou explicar a diferença para vocês. Calma, eu vou chegar lá. Mas é só para vocês já irem refletindo. Então, com o rosto descoberto. Quando Adão e Eva pecaram, todos nós conhecemos bem isso, né? Conhecemos essa passagem, está lá em Gênesis, lá no início. O que aconteceu? Eles se esconderam. Mas vocês acham que eles se esconderam meramente por causa do pecado? Não, eles se esconderam por algo, para não ser revelado o que eles fizeram. Pelo que eles fizeram, e não pelo pecado em si. Percebe como é difícil se expor? Porque nós sentimos vergonha. Nós não queremos, diante de uma liderança, diante de um facilitador, qualquer classificação que você queira fazer, expor qualquer coisa, porque não é fácil. Nós não queremos. Sabe outra coisa que acontece quando a gente se expõe? Causa dor. Tem exposição que causa dor, meu irmão. E dor profunda, dor na alma. Mas é uma coisa que nós não podemos fazer por você. Só você pode fazer. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles procuraram esconder principalmente o que eles fizeram e não necessariamente o pecado em si. Uma outra coisa que é importante nós entendermos é o seguinte. Para que haja restauração plena, eu preciso expor todas as áreas da minha vida. Mas, Edinaldo, o CR é tão amplo assim? É. O CR trata problemas, dificuldades financeiras, emocionais, conjugais, pessoais. Ele é completo. Nós temos uma tendência a achar que o CR só trata dependência química. E eu não estou dizendo que não trata, pelo contrário, trata também. Mas aqui no CR, nós tratamos principalmente das questões morais. E você sabe que talvez seja uma das grandes dificuldades nossa é entender o que é moral, né? Ou aquilo que envolve a moralidade. Mas nós vamos aprender isso no CR. Não vai ser possível nós falarmos de tudo hoje, mas nós vamos aprender isso no CR. Eu quero que você abra um texto fundamental para nós entendermos a questão de descobrirmos o nosso rosto. Isaías capítulo 6, vamos lá. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Olha só o que diz o texto. Deixa eu ir lá. Vamos lá. Também. Isaías capítulo 6. É um texto também bastante conhecido por todos nós, né? Aqui, ó, Isaías capítulo 6, o versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim, ó, Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse texto é um texto
que muitas pessoas até questionam, né? Será que Isaías só tinha problema com os lábios aqui? E os lábios você pode aí associar o que você desejar, né? Que são os males da boca, língua e tantas outras coisas. Você sabe o que está acontecendo aqui, nesse texto de Isaías? Isaías foi tratado na única área que ele expôs. Qual foi a área que ele expôs? A boca. Mas, pastor Reginaldo, ele poderia ter peço e ter declarado que, de repente, ele tinha problema com a orelha, com a visão, com a cabeça? Claro. Mas ele só foi tratado com aquela brasa por um serafim, por quê? Porque foi a oração que ele fez. Ele falou, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que ele fez ali? Ele expôs apenas uma área. Queridos, para o nosso processo de restauração ser efetivo, eu preciso expor todas as áreas. Não será completo se eu expor apenas uma área. E sabe o que é interessante quando a gente faz um processo de restauração como o CR? Tem área que você nem sabia que você era problemático, que vão aparecendo. Eu posso abrir o testemunho aqui para todo mundo que fez grupo de passo, eles vão falar para você, eu nem sabia que era assim, assim, assado. Tem gente que achava que era bom, foi lá e descobriu que era mal. Queridos, Deus só vai tratar e operar no seu processo de restauração se você abrir todas as áreas. Pastor, eu não tenho o controle da língua. Peça a Deus que Ele vai pedir para o anjo passar a brasa lá, e a brasa dói. Lembra que eu falei da dor? A brasa queima, ela dói. Pastor, eu tenho problema com pornografia. O anjo vai passar a brasa, e a brasa dói. Pastor, eu tenho problema com mentira. Sou um mentiroso compulsivo, eu não consigo, tudo que eu vou falar é mentira. Deus vai tratar. A brasa vai lá. Não tem como nós sermos restaurados se não houver exposição. Se não estivermos dispostos a nos expor. Amém? Vamos para o próximo aqui. Lembrando que nós estamos em 2 Coríntios 3,18, né? E 2 Coríntios 3,18 está falando de processo de restauração, certo? Eu vou voltar lá no texto, para a gente dar a sequência aqui. E nós vamos entender mais um ponto muito importante que esse texto esclarece sobre um processo de restauração. Daí ele fala contemplando, tá? E eu quero até estender um pouquinho mais, como por espelho a glória do Senhor. Queridos, nós temos uma dificuldade de entender o que significa contemplar. A gente acha que contemplar é só olhar, é só ver. Contemplar é muito mais profundo do que isso. Contemplar é olhar com atenção, é observar, é refletir. Significa que é um olhar mais profundo, mais atencioso para algo. E na Bíblia, olha o que significa na Bíblia contemplar. É dar prioridade à sua experiência, à sua vivência pessoal com Deus. Olha como já mudou. E trazendo para o nosso processo de restauração, o que significa contemplar? Contemplar o quê? Contemplar o processo. Queridos, não são poucos que nós recebemos aqui nas nossas reuniões. Não são. Pessoas que vêm com essa primeira, essa vontade, essa primeira vontade de se restaurar, e vem aqui, olha, sai talvez até abençoado com uma palavra, com um momento de comunhão, e daqui a pouco não vem mais. Ou desiste na metade do caminho. Sabe por quê? Porque ele estava apenas olhando, apenas vendo. Ele não contemplou
o seu processo de restauração. Aquilo que depois ele vai poder experimentar. Porque pode não ser na semana que vem. O Celebrando a Restauração tem 12 passos. O Celebrando a Restauração tem 12 passos, são 9 meses. Não é assim, na primeira reunião, pronto, já. Aliás, para ser bem sincero, vai haver momentos que você vai, porque isso a gente escuta dentro dos grupos de passos. Meu irmão, eu não estou vendo mudança. Claro que você não está vendo mudança. Você está envolvido no processo, como é que você vai ver mudança? E aí, na semana seguinte, a mesma pessoa compartilha no nosso grupo, olha, minha esposa falou que eu estou diferente. O meu colega de trabalho falou que eu estou diferente. Meu filho falou que eu estou diferente. Meu líder de PGM falou que eu estou diferente. Nós precisamos, além de contemplar o processo, confiar no processo. Porque esse processo não é um processo da Igreja Batista do Bacaxiri, não é do Ministério da Celebração e Restauração, é um processo divino. O processo de restauração é um processo divino, está aqui. Nós estamos lendo que está inserido em 2 Coríntios 3,18. Em nenhum momento ele fala que vai ser no pilim-pim-pim, ou na varinha mágica. Em nenhum momento ele fala. Pelo contrário, nós vamos ver daqui a pouco que ele é um processo continuado. As educadoras aí gostam do processo continuado. Contemplar na Bíblia é alcançar Deus através da experiência pessoal e não através de um processo discursivo. Olha a diferença do conceito bíblico de contemplação. Tem que ter uma experiência material, verdadeira, com o teu processo. Não é discurso. Me perdoe, eu não consigo transferir isso mais materialmente para vocês, que até então é bastante abstrato. Vocês vão experimentar isso quando vocês estiverem no processo. Mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que vai haver diferença e vocês vão experimentar muito do que eu estou falando aqui. Mas para isso vocês precisam o quê? Se entregar. Vocês precisam confiar no processo. Porque é um processo. É mais do que dar, então, simplesmente olhar, é dar atenção, foco, importância, prioridade. E aqui nós entramos no tema da palestra. Restauração em foco. Queridos, é muito, mas muito fácil a gente perder o foco do nosso processo de restauração. É muito fácil. Primeiro, porque você não confiou no processo. Segundo, porque, claro, você está lutando com muitas áreas. Requer perseverança, persistência, até o fim. Requer determinação para eu sair da minha casa e vir para a minha reunião aqui com chuva, sol, frio, quer que seja. Não é fácil. Porém, a vitória é garantida. Eu quero aproveitar, antes de eu avançar aqui nesse ponto, eu falei para vocês que nós temos que confiar no processo, ok? E nós vamos entender um pouquinho do processo de restauração do Ministério Celebrando a Restauração da IBB, que é esse que nós estamos fazendo aqui e no qual você vai fazer parte. Vou colocar lá para vocês verem, olha lá. Pastor Reginaldo, como é que funciona o processo de restauração do Ministério Celebrando a Restauração da IBB? Está lá. Você tem que participar do encontrão. O que é o encontrão? Isso que nós estamos fazendo aqui. Você vem aqui às 19h30 até 20h30, houve uma palestra com tema relacionado à restauração. E nós não falamos apenas das lições ou dos passos ali do nosso manual. Nós trazemos muito temas, nós trazemos psicólogos profissionais para falar de temas extras aqui, temáticos, que vão falar sobre restauração. Terminou, o que nós temos? Os grupos de apoio. O que é o grupo de apoio? Nós vamos, minha esposa já fez a abertura aqui, separar homens de mulheres, fazer grupos pequenos, e nós vamos compartilhar a nossa história. E não só a história, quando eu falo de história, não estou falando só das coisas ruins, é celebrar também as vitórias. Por isso que você não tem que deixar de vir, você tem que vir toda segunda. Porque uma experiência boa que você teve lá na semana passada, num grupo de passos, ou num processo de mudança, uma vitória numa área que você teve, você precisa compartilhar. É para isso que serve o grupo de apoio.
E muitas vezes, na maioria das vezes, com pessoas estranhas, não com aquelas que você está acostumado a se reunir toda semana no grupo de passos. E na sequência você tem o quê? Os grupos de passos. E os grupos de passos nunca acontecem na segunda-feira. Por que não acontece na segunda-feira? Porque segunda-feira você tem que estar aqui. Pastor Edinaldo, qual é a diferença do encontro no grupo de passos? O grupo de passos é 9 meses. Você vai se reunir sempre com as mesmas pessoas, num local e dia estabelecido. E você vai ser ministrado a partir desse manual, desse guia, onde nós temos 12 passos, 26 lições, e a conta não bate mesmo, tá? Não estou errando, não. Mas, pastor, eu vou ter que preencher, eu vou ter que responder? Não, você não vai preencher nem responder, você vai escrever. Sabe quem fez esse processo aqui? Na época ele nem sabia que era CR. Mas eu sempre afirmo que tinha um facilitador lá também do CR. Davi. Sabe qual foi o inventário de Davi? Salmo 51. Sabe quem foi o facilitador de Davi? Natã, o profeta Natã. Porque Davi achou que, através que o pecado de Batseba, que ele poderia esconder, que Deus não iria saber. E aí quem que Deus enviou lá? O facilitador do CR. Que confrontou ele e falou, e aí, você acha que Deus não está sabendo do negócio, não é? Salmo 51 é o maior inventário da Bíblia. Isso aqui vai ser o seu inventário. E terão outros, tá? Nós vamos falar durante o processo. Mas, pastor Edinaldo, como que eu alcanço a minha restauração? Confiando no processo. Pastor Edinaldo, eu preciso estar nos 3 momentos? Precisa. Só se você tiver uma justificativa muito plausível. Por quê? Porque se são 3, um tripé, são 3 momentos, você só participa de um, você está fazendo 1/3 do teu processo. 2/3, sei lá. É assim que funciona. Eu preciso contemplar, dar prioridade, foco, importância, atenção ao meu processo. Muitas pessoas vêm me perguntar assim, pastor Edinaldo, eu estou fazendo guerreiros, eu tenho PGM, eu estudo à noite, eu tenho família. O senhor acha que eu consigo fazer o CR? Não. Eu digo para ele, termine primeiro as demandas que você tem. Porque quando a gente vem fazer um CR, envolve muita coisa. Você tem que ter um tempo de escrita, porque tempo de escrita a escrita não faz durante o grupo, tá? No grupo de passos, você vem partilhar o que você escreveu durante a semana. Ninguém escreve, vocês vão aprender essas regras depois. Eu preciso estar aqui na segunda-feira e preciso ter mais um tempo durante a semana para me reunir com o meu grupo de passos. Pelo menos 3 tempos, aí você já teve que separar. Ainda tem o PGM muitas vezes, eu tenho, sei lá, um ministério que eu sirvo na igreja. Eu sempre aconselho, vai lá, termina o que você tem que fazer e se dedica somente ao CR. E, por favor, não estou falando para você não servir na igreja. Também não é isso. Não tenho nada contra os outros ministérios, pelo contrário. Mas precisamos sim. Mas contemplar significa dar a importância devida, suficiente para o meu processo de restauração. Deixa eu ver como é que está o meu horário aqui. Oh, Jesus, misericórdia. Quando a Bíblia fala de como, por espelho, a glória do Senhor, todos nós sabemos qual é a função de um espelho, que é refletir uma imagem. E nesse caso, que imagem? Que imagem que eu preciso refletir? Qual é a imagem que Deus exige que eu reflita? A imagem de Jesus, a imagem de Deus. Só que nesse caso, há uma diferença de eu me colocar em um espelho físico, o espelho que a gente conhece, aquele lá da nossa casa, e uma diferença entre a gente se colocar diante do espelho de Deus. Porque no espelho de Deus, nós temos que começar a nos enxergar como Deus gostaria que nós fôssemos, e não como nós somos. Só que para que
a minha imagem seja como Deus gostaria que eu fosse, o que vai acontecer? Eu preciso apagar a minha. Preciso anular a minha imagem. Ela vai aos pouquinhos se desvanecendo. E aqui eu estou falando de imagem moral. É para isso que serve o espelho. É o padrão estabelecido por Deus, no qual eu devo me tornar. É a imagem que Deus planejou para mim. Se você não sabe qual é a imagem que Deus planejou para você, vou te dizer hoje. É a imagem de Jesus. Essa tem que ser a nossa imagem quando a gente se olha no espelho. Só que para que eu tenha essa imagem, eu reflita essa imagem, eu preciso esvaziar da outra. Foi isso que nós falamos, né, algumas vezes já. A outra parte do processo, então nós concluímos ali, só para vocês se situarem aí. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Eu quero falar da glória do Senhor, brevemente. O que é a glória do Senhor? O que vocês entendem por glória do Senhor? A glória do Senhor é a sua natureza. Lembrem sempre, glória é igual natureza. E nesse caso, o texto está falando de duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza moral. O problema é que nós só ministramos, e talvez pregamos, e talvez entendamos a natureza espiritual. E esquecemos da natureza moral. A glória do Senhor é a natureza espiritual e a moral. Porém, a espiritual não é o que nós possamos fazer, porque Jesus já fez. Foi Ele que conquistou a natureza espiritual para nós. A partir do momento que eu me arrependo, reconheço e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu conquisto a natureza espiritual. Claro que eu tenho um processo de desenvolvimento disso também. Todos nós somos cientes disso. E a natureza moral, o que a gente faz? Ou vocês acham que lá, a partir do momento que eu fiz aquela atitude de me arrepender, confessar, pronto, moralmente eu estou totalmente, plenamente resolvido? É esse processo que eu gosto e desejo que você entenda. Que a nossa natureza moral, ela precisa ser trabalhada dia a dia. Percebem a diferença? Sim? Vocês estão entendendo? Um aperfeiçoamento moral. E como que eu faço isso? Aqui o texto está falando. Vamos ver lá. O texto está dizendo que mais para frente ali, somos transformados de glória em glória. Vocês estão acompanhando aí no texto? Estão conseguindo captar? Pastor Edinaldo, uma vez que glória está se referindo à natureza espiritual e moral de Jesus, quando eu sou transformado de glória em glória, qual é a natureza que eu sou transformado dia a dia? E aqui nós temos uma máxima do CR, tá? Transformados de glória em glória, qual é a máxima do CR? Vamos ver se vocês estão espertos. Vivendo um dia de cada vez. Passinho por passinho, como diz o meu amigo Genuíno. Ele falava isso no grupo também. Nunca mais esqueci. A natureza, a transformação que esse texto está falando, de glória em glória, de passinho em passinho, um dia de cada vez, é a moral, a natureza moral de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para sermos transformados moralmente, segundo Jesus. Interessante que quando a gente fala de natureza moral, a gente sempre entende assim, a natureza moral é o quê? Ser justo, bom, amável, honesto. A gente sempre faz muita associação à honestidade, né? É tudo isso e tudo que envolve isso. Tem muita coisa, é muito complexo. Não são poucas as vezes que a gente escuta assim, mas eu sou uma pessoa moralmente boa. Eu sou justo, sou honesto, sou bom, pessoa agradável, amável, bondoso, né? Bondoso. É muito mais do que isso.
E você vai descobrir essa complexidade através do Celebrando a Restauração. Estão conseguindo entender bem? Aqui nesse manual, na página 136, é claro que nem todos vocês têm, existe uma lista de defeitos morais aqui. Então, quando você tiver com esse manual, tenha a curiosidade de abrir lá e verificar. O ser transformado de glória em glória, então, é ser transformado conforme a natureza moral de Cristo, que envolve todas as áreas da nossa vida. Ser transformado de glória em glória é adotar um novo estilo de vida. Se eu mentia antes, agora eu não minto mais. Se eu assistia pornografia antes, agora eu não assisto mais. Se eu era agressivo antes, agora eu não sou mais. Percebe? Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas há uma cooperação. No nosso processo de restauração, há uma cooperação. Deus e eu. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente deixa tudo para Deus. Só que, para que haja essa transformação de glória em glória, ela precisa acontecer aqui. Aqui no interior, no coração. O problema é que a gente só faz aqui, às vezes. Isso quando faz, né? Porque se não vier do interior, se não tocar a sua alma, não vai haver transformação. Eu estou correndo um pouquinho aqui, tá? Eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Eu preciso desejar ser uma pessoa diferente. E eu acredito que todos vocês estão aqui por isso, porque eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente na minha casa, para os meus amigos. Mas diferente, não estou dizendo para você ser permissivo, permitir tudo, não é isso. Queridos, e por último, porque o nosso tempo voa, impressionante. Dando sequência ao nosso texto. Transformados, então, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, nós já falamos muito da imagem, que é a imagem aqui na imagem de Jesus, como pelo Senhor o Espírito. Vocês sabem por que o Celebrando a Restauração, ele é um programa que é baseado na Bíblia? Se você não sabia o que é o Celebrando a Restauração, está lá. Ó. Porque nós precisamos, necessitamos, dependemos do poder do Espírito Santo para nós sermos restaurados. Vamos abrir a nossa palavra mais uma vez, a palavra de Deus mais uma vez. Olha o que diz Tiago 5,16. Eu quero... Quem me conhece sabe que eu gosto de sempre falar através da Bíblia. E olha o que diz Tiago 5,16. Nós já vamos encerrar, tá bom? Opa, passei aqui. Um texto bem conhecido de todos, né? Mas olha só o que fala esse texto. Diz assim, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Para nós sermos restaurados, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, do poder do Espírito Santo. Sabem por quê? Porque sem Ele nós não somos perdoados, não é verdade? Sem Deus nós não somos perdoados, é o que está falando esse texto. Porém, para o ser restaurado eu preciso de quem? De quem a gente precisa? Do outro.
Esse texto está falando isso, que para ser restaurado eu preciso do outro. É por isso que existe o Ministério Celebrando Restauração. É por isso que o Ministério Celebrando Restauração é baseado na palavra de Deus, porque nós temos o poder de Deus. E esse poder aqui tem nome, é Jesus. Poder superior. Mas eu tenho outro. Sozinho não funciona. Para que a minha e a sua restauração se torne realidade, precisa de uma cooperação de Deus e dos outros. Mas, pastor Edinaldo, você está dizendo que eu vou ter que contar as minhas dificuldades, né? Ou, sei lá, mazelas mesmo. Mazelas são falhas morais. Para outra pessoa? Sim. Porque senão você não vai ser restaurado. Não sou eu que estou falando, Tiago 5,16. Sabe qual é a diferença? É que aqui você encontra um ambiente seguro e confiável. Querem ver? Vou mostrar para vocês algumas regras aqui do CR. Olha só. Olha lá. Primeira regra. Você nunca vai falar de terceiro. Você vai falar apenas de você. Então não vai falar do pai, da mãe, do tio, do avô, do irmão. Você vai falar de você. Segundo, tempo, claro, a gente controla o tempo. Terceiro, silêncio. O quarto, respeito. Ó, ambiente de respeito. Sabe o que vai acontecer quando você começar a contar as suas dificuldades? Ninguém vai te julgar. Aliás, ninguém vai nem falar. A gente vai te ouvir. Anonimato e sigilo. Esse é o ambiente seguro. É feito um pacto. É feito um pacto com todos que participam daquele grupo, de que tudo que se fala e se ouve ali, não sai dali. Essa é a diferença. Acabou. Não é de qualquer maneira. Tem uma estrutura. Vai te gerar confiança, segurança, comunhão. Vai gerar empatia com o outro. Vai gerar tantas coisas que só vocês experimentando para saber. Amém, queridos? Esse processo de restauração não é invenção do homem. Nós somos apenas as ferramentas. Os facilitadores, as facilitadoras, todo mundo que faz parte dessa equipe são apenas as ferramentas. Esse processo, ele está firmado em 2 Coríntios 3,18. Nós temos 3 máximas no CR. Nosso poder superior tem nome, que é Jesus. Nós vivemos um dia de cada vez. Quando eu falo um dia de cada vez, é em relação a questões morais, tá? Hoje fiquei limpo. Não menti hoje. Não difamei hoje. Não me irei hoje. E tantas outras coisas. E o terceiro é com você. É decisão. De querer mudar ou não. E isso nós não podemos fazer por você. Porém, o meu desejo com essa ministração é que vocês que estão vindo aqui não percam jamais a visão da restauração. Não olhem apenas como se enxerga para o lado, para frente, para trás, mas sim com atenção, com confiança, com segurança, acreditando no processo e acreditando que a sua vida vai ser restaurada. Semana que vem, dia 26, nesse mesmo local, às 19h30, nós vamos ter 2 testemunhos de pessoas que passaram por esse processo. Eu quero pedir que você não perca, você que está aqui. Convide outras pessoas também, para vocês entenderem o que eu estou falando, e não ficar apenas como um discurso. Vocês vão ver a mudança. Quando a gente ouve as histórias das pessoas, às vezes a gente até se emociona. E o quanto Deus pode restaurá-las. Amém, queridos?